Olá, meus amigos e minhas amigas, estou no meu canal para juntos rezarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aclamar a palavra de Deus cantando. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E aqui diz assim: os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não o fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em baris velhos, porque o vinho novo arrebenta os baris. Esses baris velhos e o vinho e os baris se perdem. Por isso, o vinho novo deve ser colocado em baris novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pouco dessa reflexão, um pouco deste evangelho, vamos nos fortalecendo enquanto comunidade, enquanto cristãos e cristãs. Jesus, ele nos ensina a considerar o tempo favorável em que vivemos para realizar ações que sejam agradáveis a Deus. Os fariseus seguiam seus costumes e não entendiam o que Jesus explicava, pois eram presos na mentalidade do ter que fazer sacrifícios sem um motivo justo. Eles faziam tudo apenas para cumprir a obrigação e não observavam qual o espírito que os motivava. Com que espírito eu faço, ou com que espírito eles faziam jejum? E hoje, com que espírito a gente faz jejum, a gente faz as nossas orações? Se seguirmos os ensinamentos de Jesus, iremos perceber que tudo o que fizermos, forçados ou por obrigação, não causará nenhum efeito. Pelo contrário, contribuirá para que o espírito da rebeldia haja em nós. Para nós, cristãos e cristãs de fé, o maior motivo será a obediência à palavra do Senhor. E Ele não nos pede nada apenas para cumprir tabela ou por obrigação. Tudo o que fizermos em obediência à palavra de Deus terá ressonância dentro de nós. E por isso ajudará no nosso crescimento. O que nos adiantaria jejuar por jejuar? O que adiantaria fazer o sacrifício se o nosso coração não acompanha com o espírito obediente? Precisamos dar um sentido às nossas ações para, com certeza, ser sincero no que realizamos. O homem de mentalidade mundana não entende as coisas do espírito. O remendo novo em pano velho rasga-o, o vinho novo em odre velho rompe-o. Jesus nos adverte que para saber entender as coisas do alto, nós precisamos nos renovar e nascer de novo com uma nova visão sobre a realidade da vida. Para acolher o novo, nós precisamos de nova mentalidade e de abertura interior, a fim de que aconteça em nós a purificação necessária e nos tornemos pessoas renovadas. Há necessidade de trocar a tristeza, o desespero, a incompreensão pelo perdão, pela vida que Jesus trouxe. Quantas situações poderiam ser diferentes
em nossa vida, amados irmãos e irmãs, se dessemos mais atenção a esta realidade? Jesus nos convida, nos chama para colocarmos de lado a velha criatura descrita com as figuras dos vasilhame, velho e da veste velha. Não adianta querer remendar, tudo precisa tornar-se novo, começando naturalmente pela vida das pessoas, pois onde as pessoas não são renovadas por Cristo, seja na comunidade, seja na sociedade, seja as nossas lideranças, onde não são renovadas, sempre com a mesma formação, sempre com a mesma prática, sempre com a mesma coisa que há 30, 40, 50 anos atrás estão, e não se renovam, onde as pessoas não são renovadas por Cristo, aí todo o esforço para conseguir dias melhores para a sociedade será inútil, não adianta. Porque às vezes, quanto mais formação, quanto mais preparação, parece que as pessoas menos entendem os critérios, os ensinamentos e o tempo que já passou. Que estamos num outro tempo, num outro espaço, num outro contexto, numa outra realidade. E que as coisas precisam ser renovadas dentro do nosso coração, na nossa mente e nas nossas práticas e ações. Revestindo-nos de Jesus Cristo, podemos viver na alegria do Senhor. Vamos abandonar as velhas práticas que por vezes nos afligem e entristecem a gente. E a gente, às vezes, se faz de não entender as coisas. Acha que tem que ser como era, mas antigamente era assim, era desse jeito, era dessa forma. Mas as coisas mudam em tudo, seja na agricultura, seja na sociedade, na cidade, nas leis, tudo muda. Antigamente, se a gente for pensar, pega um exemplo de quem lidava com porcos e lida hoje, né? Como que era antigamente e hoje? Quanta coisa que foi mudada. Assim, dentro da igreja também. Antigamente eram muitas coisas feitas de um jeito. Hoje, a igreja se atualizou, se transformou, se renovou. E assim todas as coisas vão se renovando. Nós não devemos ficar nas velhas práticas que impedem, que nos engessam de ser cristãos e cristãs renovados e renovadas. Precisamos nos fortalecer. Vamos trocar de Senhor. Jesus Cristo é a nossa alegria. Também nas estruturas que parecem sufocar-nos, Ele é como a nova roupa. É esse Jesus, o novo vinho, que só pode existir numa nova criatura que foi purificada pelo sangue de Jesus. A partir dessa nova criatura que participa da alegria do casamento, será levada a nova alegria às outras pessoas. Aí poderá haver transformação na sociedade. Precisamos mudar, amados irmãos e irmãs. Não mudar por mudar. Não fazer sacrifício por fazer sacrifício. Mas dar um sentido a essa mudança, essa transformação. As coisas, cada dia, cada instante, vão se transformando. Nós temos vários documentos, várias encíclicas, vários estudos novos, e nós não podemos ficar para trás. Nós devemos, aos poucos, acompanhar esse contexto, essa realidade. Dentro da igreja também surgiu e surgem novas mudanças, novas transformações, não para engessar, para nós bem celebrar a nossa igreja, para bem celebrar os sacramentos, para bem celebrar nas celebrações e com testemunho, com exemplo. Dar sentido ao que a gente faz. Por isso, precisamos nos renovar cada dia, cada instante. Deixar abrir o coração para as coisas, para que a gente possa se renovar. Por isso, somos gente da esperança. Que Deus possa abençoar, renovar sua vida, seu coração, e que possamos acolher cada vez mais as mudanças que vão acontecendo no dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da aliança que já sabe aonde
que juntos somos.